Johnnie Walker Black Label. Bora provar? E hoje é da gente falar desse whisky aqui, o Johnnie Walker Black Label. Não é nenhuma novidade, né? Um dos rótulos aí mais antigos até hoje disponíveis no mercado. Mas eu quis sim trazer esse conteúdo porque para mim o Black Label não é só um whisky, um blended. Ele é literalmente, né, um ícone e faz parte, né, da história do Scotch Whisky. Para quem não sabe, a história da Johnnie Walker começa com John Walker, né, seu fundador, que vem de uma família aí de agricultores, né, tinham fazendas, e em algum momento essa fazenda onde ele vivia com a família foi vendida. Oi, Doc! É Doc, quer um golinho? É um arrombadinho, E John Walker acabou indo trabalhar, né, em mercearias lá na Escócia. E foi lá que ele aprendeu, né, a misturar bebidas, não só o uísque, trabalhava com rum, com vinho, com outras bebidas destiladas também. E começou a aprender, né, essa técnica, né, de misturas de uísques. Isso porque, ao contrário do que o consumidor hoje entusiasta quer, né, que é o single malt, para conhecer ali o perfil de cada destilaria, ter sabores, né, mais marcantes, naquela época a gente não tinha, a gente está falando aí do século XIX, né, 1820, 1830, não existia o que a gente conhece hoje como padronização. Então as destilarias da época, a maior parte delas ilícitas, produziam ali, né, seus uísques sem nenhum grande compromisso com padronização, ou seja, com regularidade de produto. Então cabiam a profissionais como ele de começar a fazer essas misturas para criar uma espécie de padronização de seus produtos, né, o que hoje a gente conhece aí como os famosos Master Blenders. Mas a grande verdade é que o sucesso, né, da Johnnie Walker começou com seu filho, Alexander Walker. Foi ele, a gente já está falando aí da década de 60, dos anos 1800, que começou sim a transformar a mistura de uísque, né, a venda de uísque, num grande negócio. Tanto que na época do pai do John, o uísque representava 5 a 10% do faturamento lá da mercearia. Já na época do Alexander, o que a gente tinha basicamente era 90% de toda a receita, né, de todo o faturamento deles já vinha da venda de uísque. E esse cara aqui é literalmente o primeiro uísque da Johnnie Walker. Ele sequer se chamava Black Label. O que acontece é que no ano de 1860 aconteceu o Spirits Act, né, uma lei que começou a regulamentar a mistura de uísques, que até então era ilegal, ainda que feita já nessa época por diversos profissionais de diversas empresas, mercearias ao longo dos anos. Em 1860 houve essa mudança, ou seja, isso passou a ser reconhecido como um produto de fato legalizado, e poucos anos depois dessa lei que regulamentou a produção de blended whisky, o Alexander lançou o Old Highland da Walker, que era basicamente o Black Label, né? Foi o primeiro whisky que foi lançado, e décadas depois esse mesmo produto foi rebatizado de Extra Special Old Highland, que era o Black Label. Isso em 1906, ele já tinha o rótulo preto. Nesse período também existiam dois whiskies um pouco mais simples, um com rótulo vermelho, o nosso querido Red Label, e também um rótulo branco, esse daí foi de fato descontinuado. E em 1909, aí 3, 4 anos depois, aí sim eles adotam esse nome aqui
Black Label. Então esse produto está no mercado de forma ininterrupta desde 1909. Então é um whisky que ele deixa de ser só a bebida e se torna realmente uma parte, né, uma página importante na história, né, de whisky, não só para a Escócia, mas para todo mundo, né? Para quem não sabe, algumas pesquisas apontam que Black Label é a marca de whisky de todo mundo mais conhecida. E até hoje, obviamente, é um dos rótulos mais vendidos em todo o mundo, inclusive, né, aqui no Brasil. Foi nessa época também, né, já em 1909, que eles tiveram essa ideia da garrafa quadrada, né, hoje tão icônica. E muita gente fala, né, do marketing da Johnnie Walker, mas percebam como décadas e décadas atrás, né, 1909, séculos na verdade, eles já tinham, né, esse discernimento, né, comercial de marketing de criar produtos inovadores. E não era só pela questão de essa garrafa parecer diferente das demais nas prateleiras, né? Aqui também existia um interesse na questão logística, porque nessa época esses produtos eram enviados já para boa parte do mundo em navios, isso acontece até hoje, e quando você tem uma garrafa redonda, a gente vai ter aqui um espaço entre uma garrafa e outra, né, independente da questão de embalagem. Com esse tipo de garrafa, eles conseguem empilhar e acomodar diversas garrafas, aproveitando ainda mais o espaço. Um outro diferencial também é esse rótulo colado, né, dessa forma inclinada. Isso aqui não está de forma aleatória. Desde essa época também são exatamente 24 graus de inclinação para também diferenciar o produto, afinal ninguém fazia isso. Então é um produto que tem seus méritos por qualidade, mas também sempre teve esse apelo de se diferenciar, né, dos demais. E isso acabou virando aí um sucesso absoluto, né? Ainda nessa época, há poucos anos depois, eles já estavam aí vendendo mais de 1 milhão de litros por ano, e só veio crescendo, crescendo, se expandindo, tanto que já aí a gente está falando do começo do século XX, né, 1900 e pouquinho, eles tomaram a decisão de começar a comprar destilarias. Por quê? A produção já estava tão alta que eles se viram ali ameaçados de ficar sem uísques disponíveis para a questão da produção. E a primeira destilaria que foi comprada foi essa daqui, a Cardhu. Ela acabou sendo, né, inclusive depois reconhecida como a casa, né, da Johnnie Walker. Inclusive tive a alegria de poder visitá-la, né, uma destilaria bem diferente, porque tem muita informação lá, não só da Cardhu, mas principalmente da Johnnie Walker. E essa compra foi feita justamente para eles poderem manter a dinâmica de produção de blended, garantindo que eles tivessem aí, né, produto disponível. E em sequência vieram outras, né, como a Talisker também, que foi comprada poucos anos depois, e outras destilarias que vieram e que hoje fazem, né, parte desse grande portfólio da Diageo. Especificamente falando do Black Label, ele é um blended, né, lógico que ao longo de todos esses anos ele sofreu, né, alterações aí no seu perfil de aroma, de sabor, dos próprios whiskies que estão aqui dentro dessa garrafa, né? Isso é um blended whisky, mas o que sempre se buscou, né, era manter essa identidade, né, de Johnnie Walker, tanto que desde o começo do século XX, né, quando sua base já era o Cardhu, isso é uma realidade até hoje. Então aqui a gente tem aproximadamente aí 40 whiskies entre single malts e alguns whiskies de grãos, né, para poder fazer a composição de blended, mas a maior proporção de um mesmo single malt é da Cardhu. Depois a gente vai ter esse cara aqui, super popular no Brasil, né, o Talisker, não de 10 anos, né, vai ser aí de pelo menos 12 anos,
E por fim, um uísque que traz aquela personalidade do Black Label, que aqui é a Caol-Ila, que eu trouxe também aqui para apresentar para vocês. Inclusive, se quiserem aí um review desses single malts, deixe aí nos comentários que poderei fazê-lo em breve. Dito isso, bora provar? Inclusive peguei aqui uma garrafa nova. Esse daqui fui buscar lá no estoque da Whisky Experience, né, um dos rótulos que a gente tem disponível. Vou abrir aqui essa garrafa junto com vocês e vou servir a minha dose. É um whisky que, de fato, normalmente não é bebido dessa forma, mas é um whisky aí que acaba agradando todo mundo e está amplamente disponível no mercado. Bom, como de costume, primeiro os aromas. De cara, a gente já sabe que está diante de um blend de whisky, né? Ainda que aqui a proporção de single malts seja um pouco mais elevada, né? Afinal de contas, isso aqui não é um rótulo de entrada. A característica dos whiskies de grãos acaba aí bem perceptível. Mas é um produto que nada é agressivo. Primeira informação que eu tenho aqui no aroma é de algo doce. Lembrando aí uma balinha toffee. Um leve esfumaçado. Também frutado. Algo herbal. E um leve apimentado. Também aqui, quando eu afastei agora o copo, me veio aí uma sensação de especiarias, principalmente uma canela. Bom, bora provar? Em boca é que você percebe que está de fato diante de um Johnnie Walker, né? Porque sempre costumo falar que eles têm uma assinatura de sabor, que é muito fácil identificar, que é essa pegada de algum doçor com especiarias e o esfumaçado, né? Lógico que não é tão intenso como a gente tem dos single malts de Islay, longe disso, mas ele é bem marcante, né? Aqui em boca, sem surpresa, né? Um rótulo aí conhecido por todos, mas tem aí esse perfil doce, esse caramelo, essa balinha aí, toffee. A gente já consegue sentir aqui também um bolinho de frutas, uma fruta madura também, principalmente aí uma perinha. Esse esfumaçado também aqui, ele fica persistindo em boca. É bem apimentado, tá? Para um blend de whisky. Deixa aqui a boca bem preenchida, ainda que a gente esteja falando aqui, né, de um rótulo com 40% de graduação alcoólica, né? Em outros momentos, algumas décadas atrás, esse mesmo rótulo era entregue com 43% de graduação alcoólica, mas ele tem sim um corpo interessante quando a gente considera, né, que a gente está falando aqui de um blend com 40% aí, extremamente comercial. É um rótulo para entusiasta? Definitivamente não. Mas é um rótulo, né, que entrega o que cobra? Eu acredito que sim, né? Aqui a gente está bebendo muita história, como eu já contei, e ele também é um whisky, né, ainda que ele tenha uma produção muito alta, a marca consegue manter sim uma padronização muito boa. Então, se você quer simplesmente um whisky para tomar com os amigos de forma descompromissada, também fazer um drink ou tomar com gelo, é de longe, né, uma das melhores opções aí que a gente acaba tendo no mercado. Bom, essa foi minha avaliação desse super conhecido rótulo. Bebo com alguma frequência, essa garrafa aqui em algum momento vai embora, preferencialmente bebendo com alguns amigos. E a gente se vê no próximo vídeo.